No vastão ensolarado do Golfo Pérsico, o céu raramente está vazio. Ele funciona como uma rodovia lotada para aviões comerciais, uma rota de patrulha para aeronaves militares e um campo de batalha silencioso para o mundo invisível da vigilância eletrônica. Durante décadas, esse canal estratégico tem sido um ponto focal de tensão internacional, um lugar onde diferentes nações e ideologias operam em proximidade próxima, muitas vezes desconfortável. O ar acima dessas águas é um tabuleiro de xadrez invisível, onde cada movimento é calculado e cada ação carrega o peso de um possível conflito. É um domínio onde a superioridade tecnológica não é apenas uma vantagem, é o árbitro supremo do poder, capaz de ditar o desfecho de um encontro antes mesmo que ele realmente comece. A história do encontro entre um F-22 Raptor americano e dois F-4 Phantoms iranianos em 2013 é mais do que apenas uma anedota militar. Ela é uma ilustração vívida desse ambiente complexo e de alto risco. Esse único incidente serve como um símbolo poderoso, encapsulando décadas de história geopolítica, avanço tecnológico e os desequilíbrios gritantes de poder que definem a guerra aérea moderna. Revela como decisões passadas de uma nação podem ecoar em suas capacidades atuais, deixando-a para enfrentar o armamento mais avançado do século XXI com máquinas de uma era passada. Não foi uma batalha entre iguais, mas sim uma demonstração silenciosa, quase surreal, de domínio absoluto que se desenrolou a quilômetros acima do mar. O incidente começou não com caças, mas com uma presença muito mais comum nos céus militares modernos, um veículo aéreo não tripulado, ou drone. Essas aeronaves pilotadas remotamente tornaram-se ferramentas indispensáveis para a vigilância, permitindo que nações coletem inteligência sem arriscar a vida de pilotos. Eles patrulham por horas, suas câmeras e sensores, observando e ouvindo, pintando um retrato detalhado do solo abaixo. No entanto, sua velocidade lenta e falta de capacidades defensivas os tornam vulneráveis. Sua presença pode ser vista como uma provocação, uma intrusão silenciosa que convida uma resposta das forças que estão sendo observadas, preparando o terreno para uma possível escalada de simples observação para confronto direto. O que torna esse evento tão interessante não é o que aconteceu, mas sim o que aconteceu. Não houve combates aéreos, nem lançamentos de mísseis, nem acrobacias de vitória. Em vez disso, foi um momento de clareza tranquila e desconcertante. Uma demonstração feita com calma profissional, uma mensagem enviada sem disparar um único tiro. Para os pilotos iranianos, deve ter sido uma experiência profundamente humilhante e chocante, como ver um fantasma surgir do nada. Para os militares americanos, foi a validação de bilhões de dólares investidos em tecnologia furtiva. O incidente tornou-se uma lenda silenciosa, um estudo de caso perfeito sobre o abismo quase inimaginável entre o ápice do poder aéreo e uma frota legada lutando para permanecer relevante. Os dois F-4 Phantoms iranianos continuaram sua aproximação, alinhando-se para interceptar o drone americano. O alvo estava à vista e a fase final da missão estava prestes a começar. Dentro das cabines, os pilotos se concentravam na tarefa, seguindo procedimentos e se comunicando entre si e com os controladores em terra. O mundo deles se resumia aos instrumentos, à visão pelo canopy e ao chiado do rádio. Eles estavam completamente alheios ao fato de que estavam sendo seguidos por uma aeronave que representava um salto tecnológico gigantesco, um caça tão avançado que podia operar praticamente com total impunidade bem ao lado deles. O piloto do F-22 Raptor americano, Tenente-Coronel Kevin Sutterfield, assistia a tudo de uma posição de total vantagem. Seu caça furtivo era, para todos os efeitos, invisível para os jatos iranianos. Ele podia vê-los em seus sensores avançados, mas eles não podiam vê-lo. Ele decidiu que uma intervenção direta, porém não violenta,
era o melhor caminho. Em uma manobra que diz muito sobre as capacidades do F-22 e sobre sua própria confiança, Sutterfield voou seu Raptor diretamente por baixo dos dois F-4 iranianos. Ele posicionou sua aeronave logo abaixo de um dos Phantoms, perto o suficiente para observar claramente a parte inferior do caça. Dessa posição incrível, o piloto americano fez uma inspeção silenciosa. Ele pôde ver claramente o armamento que o jato iraniano carregava, avaliando o nível de ameaça. O F-4 estava armado, pronto para um possível combate, mas o piloto iraniano não fazia ideia de que um adversário estava a poucos metros de distância, examinando sua aeronave como um biólogo estudando um inseto. Depois de confirmar que os Phantoms estavam armados, Sutterfield decidiu que era hora de se revelar e desescalar a situação. O elemento surpresa era sua maior arma, e ele estava prestes a usá-lo com um efeito impressionante, não com mísseis, mas com uma simples chamada de rádio. Sutterfield então puxou seu F-22 para cima, posicionando-o na asa esquerda do F-4 líder iraniano. Imagine o choque do piloto iraniano. Num momento, o céu ao seu lado está vazio. No seguinte, um grande e angular caça-cinza, totalmente desconhecido, está voando em formação perfeita com ele. Ele apareceu do nada, um fantasma materializando-se no ar. Antes que o piloto iraniano pudesse sequer processar o que estava acontecendo, seu rádio chiou com uma voz calma e profissional do piloto americano. A mensagem era simples, direta e assustadoramente clara. É melhor vocês irem para casa. O encontro havia terminado. Os pilotos iranianos, atônitos diante de um adversário tecnologicamente superior que apareceu quando quis, não tiveram escolha, a não ser obedecer. Eles romperam a interceptação e retornaram para o Irã. Ver um piloto iraniano voando um F-4 Phantom, fabricado nos Estados Unidos, pode parecer paradoxal, uma contradição estranha no cenário geopolítico moderno. Para entender isso, precisamos olhar para um tempo antes da Revolução Islâmica de 1979, quando a relação entre Estados Unidos e Irã era completamente diferente. Durante a Guerra Fria, sob o comando do Shah Mohammad Reza Pahlavi, o Irã era um dos aliados mais importantes e poderosos dos americanos no Oriente Médio. O Shah posicionou seu país como um baluarte contra a influência soviética na região e, em troca, recebeu amplo apoio militar e econômico de Washington. Essa parceria estratégica transformou o Irã em um grande cliente da indústria de defesa americana. O Shah tinha grandes ambições de construir o exército mais poderoso da região e possuía a riqueza do petróleo para financiar esse sonho. Entre as décadas de 1960 e 1970, o Irã comprou bilhões de dólares em equipamentos militares americanos de última geração. Isso incluía tanques, navios de guerra e principalmente uma força aérea vasta e sofisticada. A Força Aérea Imperial Iraniana tornou-se o orgulho das Forças Armadas do Shah, equipada com algumas das melhores aeronaves que os Estados Unidos tinham a oferecer, como o F-4 Phantom II e, mais tarde, o avançadíssimo F-14 Tomcat. O F-4 Phantom, um caça-bombardeiro versátil e poderoso, tornou-se a espinha dorsal da Força Aérea Iraniana. O Irã recebeu mais de 225 dessas aeronaves, tornando-se um dos maiores operadores do modelo fora dos Estados Unidos. Esses aviões não eram versões simplificadas para exportação. Eram variantes altamente capazes, que davam ao Irã uma vantagem aérea significativa sobre seus vizinhos. Os pilotos iranianos eram treinados por instrutores americanos, e as duas forças aéreas frequentemente realizavam exercícios conjuntos. Por um tempo, a relação era tão próxima que o Irã foi o único país do mundo, além dos Estados Unidos, autorizado a comprar o avançado F-14 Tomcat. Essa era de cooperação e generosidade militar criou o arsenal, do qual o Irã ainda depende hoje. Os jatos que decolaram em 2013
não eram aquisições recentes, eram fantasmas de uma era passada de aliança. São um lembrete físico de um tempo em que as bandeiras dos Estados Unidos e do Irã tremulavam lado a lado. A revolução acabaria com essa relação, mas o equipamento permaneceu. O Irã ficou com uma frota formidável de aeronaves americanas, mas logo se veria completamente isolado da fonte de tecnologia, peças de reposição e conhecimento necessários para mantê-las. O ano decisivo de 1979 marcou uma virada dramática e irreversível na história do Irã e em sua relação com os Estados Unidos. A Revolução Iraniana derrubou a monarquia do Shah e trouxe ao poder um novo governo teocrático, liderado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. O novo regime era fortemente anti-americano, chegando a rotular os Estados Unidos como o Grande Satã. Aquela aliança que antes era tão próxima entre os dois países desmoronou quase da noite para o dia, dando lugar a décadas de hostilidade profunda e desconfiança mútua. Essa reviravolta política teve consequências imediatas e catastróficas para as forças armadas iranianas, especialmente para a sua força aérea moderna, equipada com aviões fornecidos pelos americanos. O ponto de ruptura veio em novembro de 1979, com a tomada da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã e o início da crise dos reféns. Em resposta, os Estados Unidos impuseram uma série de sanções rigorosas e um embargo militar estrito contra o Irã. Esse ato cortou completamente o fornecimento de peças de reposição, suporte técnico e treinamento, dos quais a Força Aérea Iraniana dependia. De repente, os sistemas de armas mais avançados do país, os F-4s, F-14s e F-5Es, se tornaram bens com prazo de validade. Cada hora de voo aumentava o desgaste das aeronaves envelhecidas, e cada peça quebrada virava um desafio monumental para ser substituída. Esse embargo forçou o Irã a um canto, obrigando-o a se tornar incrivelmente engenhoso e autossuficiente. Os engenheiros e técnicos iranianos começaram uma luta desesperada para manter sua frota de jatos americanos voando. Eles passaram a reverter a engenharia de componentes, canibalizar peças de aeronaves fora de operação e buscar sobressalentes no mercado negro internacional. Esse esforço, nascido da necessidade, permitiu ao Irã manter uma força aérea minimamente operacional durante a brutal guerra de 8 anos contra o Iraque nos anos 80, quando seus F-4s e F-14s tiveram um desempenho surpreendente, apesar dos enormes desafios logísticos. No entanto, isso foi apenas uma solução temporária para um problema de longo prazo. O resultado desse isolamento, que já dura décadas, é uma força aérea que está, de fato, congelada no tempo. Enquanto o resto do mundo, especialmente os Estados Unidos, continuava a desenvolver novas gerações de caças com tecnologia stealth, sensores avançados e sistemas de dados em rede, o Irã ficou preso à tecnologia dos anos 60 e 70. O F-4 Phantom, justamente a aeronave que tentou interceptar o drone Predator, é um exemplo perfeito desse estancamento tecnológico. É impressionante, até certo ponto, que os iranianos ainda consigam voar essas máquinas tão complexas. Mas isso também evidencia sua profunda vulnerabilidade diante de um adversário moderno. O incidente de 2013 foi uma consequência direta desse congelamento histórico. O McDonnell Douglas F-4 Phantom II é, sem dúvida, uma verdadeira lenda da história da aviação. Ele foi apresentado pela primeira vez no início dos anos 60. E olha, era uma máquina impressionante, projetada para ser um caça multifunção, capaz de operar em qualquer clima, com longo alcance, voando em velocidades supersônicas e servindo também como interceptador. O Phantom era um produto da sua época, construído para velocidade e potência. Ele se destacava pelos 2 motores General Electric J79 enormes, que produziam uma trilha característica de fumaça preta e um rugido ensurdecedor,
deixando claro todo o seu poder bruto. Era uma aeronave grande e pesada, capaz de ultrapassar o dobro da velocidade do som e carregar até 18.000 libras de armamentos em seus suportes externos. O design do F-4 era icônico, facilmente reconhecível. Seu nariz grande abrigava um sistema de radar poderoso, mas, se comparado aos dias de hoje, bastante primitivo. As asas tinham uma inclinação única nas pontas para cima e uma queda na seção principal, detalhes pensados para dar estabilidade tanto em altas quanto em baixas velocidades. Nas suas primeiras versões, acreditava-se que o combate aéreo próximo, o famoso dogfight, estava ultrapassado. Por isso, ele foi armado só com mísseis e não tinha canhão interno, uma decisão que foi rapidamente revertida depois da experiência no Vietnã, que mostrou que os duelos a curta distância estavam longe de acabar. Era um verdadeiro cavalo de batalha, robusto, confiável e versátil. O cockpit do F-4 era um universo à parte, cheio de mostradores analógicos, botões, interruptores e disjuntores. Era uma aeronave de 2 lugares, com o piloto na frente e o oficial de sistemas de armas ou oficial de interceptação de radar na parte de trás. Essa divisão de tarefas era essencial para dar conta das funções complexas de pilotar, navegar, operar o radar e empregar as armas guiadas. A tecnologia era o que havia de mais avançado nos anos 60, mas exigia muita atenção e trabalho manual da tripulação. Não havia telas digitais, nem controles integrados de manete e manche, nem computadores sofisticados para unir as informações dos sensores. Em 2013, o F-4 Phantom já era praticamente uma peça de museu. Embora tenha sido um caça formidável nos céus do Vietnã e durante a guerra Irã-Iraque, seu projeto básico estava completamente ultrapassado diante das aeronaves modernas. O tamanho grande e os motores potentes e fumacentos faziam dele um alvo fácil para radares e sensores infravermelhos, sendo facilmente detectado a grandes distâncias. O radar era primitivo, vulnerável a interferências e com alcance e clareza muito inferiores aos sistemas atuais. Voar um F-4 contra um caça furtivo do século XXI é como levar um mosquete para enfrentar um atirador com um rifle de precisão e visão noturna. É uma disputa que já está decidida antes mesmo de começar. Em total contraste com o F-4 está o Lockheed Martin F-22 Raptor, um avião que representa o ápice absoluto do domínio aéreo moderno. O F-22 é um caça de 5ª geração, ou seja, foi projetado desde o início com características bem definidas: furtividade extrema, supercruise, a capacidade de voar em velocidade supersônica sem usar pós-combustores, altíssima manobrabilidade e aviônicos avançados e totalmente integrados. Sua missão principal é alcançar a superioridade aérea total, limpando os céus de qualquer aeronave inimiga para que as forças amigas possam operar sem ameaças. Ele não é apenas uma evolução dos caças anteriores, é um salto revolucionário em capacidade. O aspecto mais crítico do F-22 é sua furtividade, ou baixa observabilidade. O formato do avião, com bordas anguladas, superfícies planas e materiais especiais que absorvem radar, foi cuidadosamente desenhado para desviar e dispersar as ondas de radar inimigas, em vez de refletir de volta para a origem. Os motores têm bocais especiais para reduzir a assinatura térmica, e todas as armas ficam guardadas em compartimentos internos, mantendo o perfil aerodinâmico e furtivo. O resultado é uma aeronave com uma seção radar tão pequena que dizem ser comparável a uma bolinha de aço. Para o radar inimigo, o F-22 é praticamente invisível, um fantasma que pode se aproximar sem ser detectado e atacar sem aviso. Dentro do cockpit, o F-22 está anos-luz à frente do analógico F-4. O piloto vê uma série de grandes telas digitais coloridas e multifuncionais. Em vez de precisar juntar mentalmente informações de dezenas de mostradores separados, os computadores poderosos do Raptor unem dados do radar avançado,
do sistema de guerra eletrônica e de links com outros aviões, navios e satélites aliados. Isso dá ao piloto uma visão simples, unificada e quase divina de todo o campo de batalha. Ele consegue enxergar forças amigas e inimigas por centenas de quilômetros em todas as direções, muito antes de ser detectado. Essa consciência situacional inédita é, talvez, tão importante quanto a furtividade. A combinação de furtividade, velocidade e aviônicos avançados permite ao F-22 ditar as regras do combate. Ele escolhe quando e onde lutar, podendo atacar alvos de distâncias muito além do alcance visual ou dos sensores do adversário. O piloto do F-22, naquele incidente de 2013, não precisava chegar perto dos F-4 iranianos. Ele poderia, teoricamente, destruí-los a mais de 160 quilômetros de distância, sem que eles sequer soubessem de sua presença. A decisão de voar ao lado deles foi uma escolha deliberada, uma demonstração de capacidade possível graças ao domínio tecnológico absoluto que seu avião proporcionava. O Raptor é menos um caça convencional e mais um predador invisível dos céus. O encontro de 2013 sobre o Golfo Pérsico foi muito mais do que um momento tenso. Foi a manifestação física de um abismo tecnológico de 50 anos. De um lado, tínhamos o F-4 Phantom, um avião nascido na era da corrida espacial e dos Beatles. Sua filosofia de design era baseada em força bruta e potência. Do outro lado, estava o F-22 Raptor, um produto da era da informação, criado com princípios de furtividade e fusão de dados, que pareciam ficção científica quando o F-4 voou pela primeira vez. O encontro dessas duas aeronaves foi o encontro de 2 séculos diferentes, mostrando o ritmo impressionante do avanço na aviação militar. A diferença mais marcante está no conceito de detecção. O F-4 foi projetado para encontrar inimigos com seu radar de bordo e engajá-los, mas seu próprio design o torna facílimo de ser encontrado. O tamanho grande, o formato convencional e os motores fumacentos fazem dele um farol para radares e sensores infravermelhos inimigos. O F-22 opera no princípio oposto: primeiro a ver, primeiro a atirar, primeiro a matar. Sua prioridade é permanecer completamente indetectável, usando sensores superiores para localizar o inimigo. Isso cria uma assimetria fundamental. O piloto do F-22 consegue ver o F-4 a distâncias imensas, enquanto os pilotos do F-4 estão praticamente cegos, voando em direção a uma ameaça que não conseguem ver, ouvir ou perceber de nenhuma forma. Esse abismo vai além das aeronaves, afetando até o modo como os pilotos combatem. O piloto do F-4 precisa gerenciar sistemas manualmente, interpretar dados brutos de instrumentos analógicos e se comunicar verbalmente para criar uma imagem mental da batalha. Já o piloto do F-22 é um verdadeiro gestor do campo de batalha. Os computadores da aeronave fazem o trabalho pesado de organizar e exibir informações, liberando o piloto para tomar decisões táticas de alto nível. O F-22 sabe onde o inimigo está, que tipo de aeronave é, e se representa uma ameaça muito antes que o piloto do F-4 sequer perceba a existência do Raptor. Essa diferença de consciência situacional é como jogar xadrez enxergando todo o tabuleiro contra jogar de olhos vendados. Por isso, o incidente não foi uma disputa de habilidade entre pilotos, mas sim uma demonstração desse abismo tecnológico. Os pilotos iranianos podiam ser os melhores do mundo, mas o equipamento os deixava indefesos. Seus F-4s simplesmente não conseguiam perceber a ameaça que estava ao lado deles. A manobra tranquila do piloto americano, voando por baixo do Phantom, inspecionando suas armas e depois subindo ao lado dele, não foi um ato imprudente. Foi uma ação calculada, possível pela certeza de que ele era, na prática, invisível e invencível naquela situação. Era uma mensagem silenciosa e poderosa sobre a inutilidade de desafiar um adversário tão avançado com equipamentos antigos.
O encontro silencioso de 2013 serve como uma lição duradoura e poderosa sobre o estado do poder militar do Irã, especialmente sua força aérea. Ele mostra que, apesar da retórica desafiadora do país e de suas ambições regionais, suas capacidades militares convencionais estão seriamente limitadas por décadas de sanções e isolamento tecnológico. Manter F-4s e F-14s antigos voando é um feito notável de engenharia e perseverança, mas não equivale a uma força de combate moderna e credível. Essas aeronaves, relíquias de uma antiga aliança, simplesmente não têm como competir com os caças de quinta geração operados pelos Estados Unidos e seus aliados na região. Esse incidente destaca uma vulnerabilidade central para o Irã. A força aérea de um país é sua primeira linha de defesa e uma ferramenta fundamental de projeção de poder. Uma força aérea obsoleta não consegue defender eficazmente seu próprio espaço aéreo contra um atacante furtivo, nem pode oferecer cobertura aérea para suas forças terrestres e navais em um conflito. Isso significa que, em qualquer confronto potencial com os Estados Unidos ou aliados tecnologicamente avançados, como Israel, a infraestrutura crítica do Irã, bases militares e instalações nucleares estariam altamente vulneráveis a ataques aéreos. A aparição fantasmagórica do F-22 simboliza esse perigo real e presente que o Irã enfrenta. Essa realidade obriga o Irã a buscar uma estratégia assimétrica. Sabendo que não pode competir avião por avião, o país investe pesado em outras áreas: mísseis balísticos, drones armados, minas navais, guerra cibernética e apoio a milícias por toda a região do Oriente Médio. Essas são ferramentas pensadas para evitar o confronto direto com o poder aéreo e naval superior dos Estados Unidos. Elas buscam impor custos de forma indireta, atrapalhar o comércio global em pontos estratégicos como o Estreito de Hormuz e criar instabilidade regional. A fraqueza da força aérea convencional do Irã é um dos principais motivos por trás dessa dependência de táticas alternativas, e muitas vezes disruptivas, que continuam definindo sua postura estratégica até hoje. No fim das contas, a história do F-22 e dos F-4s é um lembrete claro de que, na guerra moderna, a tecnologia é um fator decisivo. A coragem e a habilidade de um piloto têm seus limites diante de um adversário que pode ver e atacar a partir de um santuário de invisibilidade. Hoje, em pleno 2026, em meio ao início de um conflito mais amplo, as lições daquele encontro de 2013 são mais relevantes do que nunca. As primeiras ondas da Operação Fúria Épica, que neutralizaram com tanta eficácia as defesas aéreas e alvos de liderança iranianos, foram a culminação violenta do princípio demonstrado de forma tão silenciosa anos antes: o poder de controlar os céus é o poder de moldar o campo de batalha. E o Irã perdeu o controle de seus céus muito antes do primeiro tiro ser disparado.